Deus te abençoe em nome de Jesus. É com alegria que aqui estamos para meditar com vocês e orarmos desse livro aqui, Movido pela Eternidade, do pastor John Bevere. Esse inglês, hein? Esse livro, e hoje em especial estamos aqui no capítulo 7. Capítulo 7, que tem o título O Fundamento. Gente, que capítulo top! E como o título já diz, é a base de que nós precisamos ter a nossa vida espiritual com Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, te louvo e agradeço, Pai, por mais esta manhã e a oportunidade de estarmos juntos, oportunidade de meditarmos nas Sagradas Escrituras, meditarmos nesse tema tão importante que é movido pela eternidade, movido pela eternidade. Deus amado, nós precisamos perseverar até o fim, perseverar. Não podemos, Senhor, desanimar, não podemos, Senhor, desfalecer, não podemos desistir, mesmo em meio a lutas, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Fala conosco agora, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia aí, Josiel. Paz seja contigo, meu amado. Dilma, hoje eu tô sem meu café, Dilma. Já tá fazendo falta o cafezinho. Mas entre a live das 6 das 7 eu vou tomar o meu cafezinho para dar aquela aquecida no gogó e dar uma despertada, né? Vamos lá, gente? Vamos estudar um pouquinho? Vamos meditar? Afinal, a live é tão rápida e o assunto é poderoso. O fundamento. Bom dia, Jonathan Apolinário, Deus te abençoe. Vamos lá, o fundamento. Olha só, Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Voltamos para esse texto, já foi lido, já estudamos ele, mas para que a gente possa entender o capítulo de hoje. Diz Hebreus 6, por isso prossigamos e ultrapassemos. Ele nos chama a ir mais longe. Devemos ultrapassar o quê? A fase elementar dos ensinos e da doutrina de Cristo. Então é o ABC, né? Se a gente quer mergulhar em águas mais profundas, tem que aprender o ABC. Se você quer entrar numa faculdade, se você tem que aprender, a primeira coisa aqui ele está falando é do ABC, o ensino fundamental, a fase elementar. Tem gente que às vezes quer aprender aí álgebra, química e nem sabe ler direito. Aí não dá certo, certo? Precisamos ultrapassar esta fase elementar dos ensinos e da doutrina de Cristo. O que é essa base que vai sustentar toda a tua vida e te dar condições de ir mais longe, subir níveis na presença de Deus? Avançando firmemente em direção à perfeição que pertence à maturidade espiritual. Que não lancemos de novo as bases do juízo e dos castigos eternos. Então ele fala que a base é que você possa compreender o juízo final, os castigos eternos. Sim, isso aqui é importante, é algo elementar, o escritor de Hebreus fala. Aí ele continua dizendo assim, se não temos um fundamento firme nas verdades do juízo e do castigo eterno, isso nos impede de construir uma vida saudável e adequada em Cristo. Sem um alicerce firme, não tem uma construção bem estabelecida.
Se não tem o ensino fundamental, o ABC, não tem como passar para outras matérias. Não tem como construir uma vida saudável e adequada em Cristo sem entender a fase elementar que se refere ao juízo final, os últimos dias, os castigos eternos. Por que é assim? No estudo detalhado dos evangelhos, você observará que Jesus falou do inferno e o descreveu mais do que ele falou do céu. Eita! Olha o que o autor está dizendo aqui. Que Jesus falou mais do inferno do que ele falou do céu. Ele fez isso para plantar um fundamento dentro de nós. Jesus falou mais do inferno do que o céu, porque ele queria plantar um fundamento, uma base, para que possamos, através dessa base, irmos mais longe. Que fundamento é este? É o tema de hoje. Temor de Deus. Violento, temor de Deus. Temor de Deus é algo que é o fundamento para que você possa perseverar até o fim. O temor de Deus deve estar no nosso coração. Vamos lá, página 136. Olha só o que está escrito aqui. O temor de Deus nos mantém continuamente cientes de que nada pode ficar oculto aos seus olhos, mesmo as coisas mais secretas, e sabemos que nada escapará do seu julgamento, e o seu julgamento é justo. Se não tivermos esse entendimento, podemos nos iludir acreditando que Deus ignora ou até não vê injustiça. Por que o temor é este fundamento que vai te fazer perseverar até o fim? Porque sem ele você pode achar que aquilo que você está fazendo não está visível aos olhos de Deus, que Deus não está vendo, que Deus vai simplesmente deixar passar essas coisas. Mas quando você tem o temor do Senhor, sabe que nada está oculto aos olhos de Deus. Isso é o temor do Senhor. Todas as tuas atitudes, não só atitudes, mas até as motivações estão visíveis ao nosso Deus. O sol vai entrando, vai dando bom dia, paz, benedito, bom dia, glória a Deus. Agora, gente, no finalzinho aqui da página 136 diz o seguinte: acabamos servindo aquele a quem tememos. Eita, violento isso aqui, ó. Nós servimos a quem tememos. Sim, é assim que funciona. Aquilo que você teme, você acaba se sujeitando. Se você tem esse temor, daqui a pouco a gente vai falar, sobre a diferença entre medo e temor. Temor, se você tem esse temor, você tem esse respeito, você tem, sabe, esse entendimento que aquilo ali é importante, que aquilo ali é valoroso, que aquilo ali traz consequências, você submete aquilo. Se você tem o temor, por exemplo, quando você entra no automóvel, de que aquilo ali tem que agir com responsabilidade, você não pode ultrapassar a velocidade permitida, você não pode fazer uma curva de qualquer jeito, você não pode entrar numa avenida de qualquer jeito, você tem o temor, você entende que aquilo ali é importante, que pode trazer consequências terríveis, você se submete àquilo que são as leis do trânsito e a forma de dirigir o carro, porque você serve aquilo que você teme. Violento isso, né, gente? O ponto principal é: você não pode separar o temor do Senhor do juízo. E o temor do Senhor é a chave para uma vida saudável. Então, gente, se o temor, nós servimos aquilo a quem nós tememos, e nós entendemos que esse temor é um entendimento das consequências, como eu usei o exemplo do carro,
é o entendimento que aquilo ali é algo importante, que vai trazer consequências futuras. Não tem como separar o temor que Deus nos chama a ter do entendimento do juízo final, da consequência da sua vida aqui na terra e que vai dar continuidade na eternidade. O temor do Senhor, grava isso, é a chave para uma vida saudável. Então vamos entender o que é o temor do Senhor? Vamos lá? Página 138, acompanhe aí comigo. O temor do Senhor. Êxodo 20:20 diz: não temais. Parece contraditório, né? Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então o que ele está dizendo? Que quando você tem o temor para com Deus, se existe o temor, você não irá pecar. Está vendo que está ligado ao que a gente falou. O temor é um entendimento da consequência, entendimento de quem é Deus, o entendimento de que as tuas atitudes nessa terra irão direcionar a tua eternidade. Então, se você tem esse temor, você vai fugir do pecado. Por isso que é um firme fundamento, é um ensino elementar de uma vida cristã. Aí talvez você diga assim, mas no início diz não temais. No início ele está se referindo a ter medo. É diferente você ter medo e você ter o temor. Ele está indicando a diferença entre ter medo e temer ao Senhor. Alguém que tenha medo de Deus tem algo a esconder. Quem tem medo tem algo a esconder. E ele mesmo começa a se afastar de Deus, porque sabe que diante de Deus nada se esconde. É o exemplo de Adão e de Eva. Eles tiveram medo de Deus. A Bíblia é muito clara, quando eles pecaram, eles tiveram medo de Deus. Então eles fugiram e se esconderam lá no meio do mato, achando que podiam fugir dos olhos de Deus. O medo é consequência do pecado. Quando você tem um pecado e você não quer revelar esse pecado a Deus. Tá pegando aí, gente? É violento isso aqui, gente. É maravilhoso. Meu Deus, isso aqui é uma aula. E é a base. O medo é quando você tem pecados e não quer que esses pecados sejam revelados diante de Deus. Virou um pecado de estimação. Virou aquele pecado que você fala assim, Tatinho, fica aqui, ele é tão bonitinho esse pecado, fica aqui dentro. Não quero que ele saia daqui, não, eu quero continuar pecando. Eu quero continuar vivendo a vida desse jeito. Aí a pessoa vai se afastando de Deus. O medo te afasta de Deus. Isso eu sempre preguei, né, nas minhas mensagens. O medo se afasta de Deus. Está nos meus livros sobre TSD, eu falo muito sobre isso. O medo te afasta, o temor te aproxima. Por quê? Simples, porque o medo é você querendo esconder um pecado. O temor é você ter consciência do que aquele pecado faz. Então você se aproxima de Deus pedindo, Senhor, me perdoe. E o temor, ele vai além de você se aproximar de Deus e pedir para Ele perdoar o pecado. Ele te dá entendimento que você tem que fugir daquele pecado. Você não pode pecar mais. Então, um temor é quando você tem medo de Deus e tem algo a esconder. O medo é isso. E temer ao Senhor é honrá-lo, estimá-lo, valorizá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. É amar o que ele ama e odiar o que ele odeia.
Está entendendo, gente? O que é o temor ao Senhor? Espero que você esteja com um livro aí, rabiscando o seu livro. Se você não tem um livro, esteja anotando, porque são elementos fundamentais. A Escritura, então, nos diz, no finalzinho da página 138, a Escritura nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acho que até alguém já escreveu aí esse versículo tão conhecido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós poderíamos dizer que é o fundamento, é o princípio, é aquilo que vai ser o alicerce, é o fundamento da sabedoria. Por isso é tão importante o temor. E como que ele é o fundamento da sabedoria? Porque a sabedoria, né, é o conhecimento e a capacidade de fazer as escolhas certas no tempo oportuno. Lindo, né? O que é a sabedoria? É quando você aplica o conhecimento, né? E assim, então você tem essa capacidade de fazer as escolhas certas no tempo oportuno. Isso é sabedoria. Você fazer as escolhas certas no tempo oportuno, você ter esse discernimento, você ter o conhecimento e aplicar da forma correta. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é apenas uma bagagem que você adquire. Sabedoria é quando você usa, quando você aplica de forma correta o conhecimento que você adquiriu. Vamos continuar? Olha só. O que nos impede, então, que nos afastemos de Deus? É o temor. Na página 139, esse título. O que impede para não nos deixar afastar de Deus? Então está escrito aqui, ó, Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo. Jeremias 32, 38 ao verso 40. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Está vendo? Temor. Para seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Está aqui, ó. O que nos impede de afastar de Deus? O que vai te fazer perseverar no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio das tentações deste mundo, das ilusões deste mundo? Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Como que você não se afasta de Deus? Quando você tem esse temor no seu coração. Quando você tem o temor. Aí, página 140, estamos caminhando, vamos lá. Nós vemos Lúcifer. Ele era um adorador, mas perdeu, ele não tinha o temor. Então, gente, não é a adoração que vai te manter fiel até o fim, que não vai te fazer afastar da presença de Deus. Não é adoração, porque Lúcifer era o maior adorador e caiu porque não teve o temor. 1/3 dos anjos que estavam ali servindo a Deus, não é o serviço ao Senhor que vai te fazer perseverar até o fim, porque eles também caíram, é o temor. Adão e Eva andavam na presença, até tinham comunhão com Deus. Ei, gente, eles caminhavam com Deus todos os dias e pecaram. Porque o que faltou no coração deles? O temor. É o temor de Deus que nos impede de voltar ao pecado, e não o seu amor a Deus. Eita, isso aqui é forte, hein? Eu tive que ler isso aqui algumas vezes para entender, porque isso aqui mexeu comigo. Eu falei, peraí, não, o amor de Deus está acima de tudo. O meu amor por Deus, esse que me faz. Aí ele cita aqui o exemplo de um evangelista famoso que pecou, que caiu em pecado. E
John Bevere, né, o autor do livro, diz que se encontrou com ele e falou assim: rapaz, o que aconteceu? Né? Por que caiu desta forma? Aonde, em que momento que você deixou de ser apaixonado por Jesus? Foi o que o John Bevere perguntou para esse grande evangelista famoso que caiu em pecado. Aonde foi que você deixou de ser apaixonado, de amar a Jesus para cair nesse pecado? Resposta dele: eu nunca deixei de amá-lo. Eu nunca deixei de ser apaixonado por Jesus. Isso nunca aconteceu. Aí John Bevere perguntou: mas e a violação, né, o adultério que você cometeu nesses últimos 7 anos e que te levaram até para a prisão? Ele chegou a ser preso por aquilo ali. Aí ele respondeu: John, eu amava Jesus durante todo aquele tempo, mas ele não era a autoridade suprema na minha vida, ou seja, eu não temia a Deus. John, há milhões de cristãos como eu. Eles chamam Jesus de Salvador e o amam, mas não o temem como seu Senhor Supremo. Eita! Há milhões de cristãos que estão dentro da igreja e que até com sinceridade amam ao Senhor, mas caem no pecado porque não tem o temor diante de Deus. Márcio ali, um livro que todo cristão deveria ler, depois da Bíblia, obviamente, nos traz o verdadeiro sentido de nossas vidas. Glória! É isso aí, Márcio. Eu fico feliz que a mensagem está entrando no coração de vocês, pelo menos alguns aqui, né? Que bom seria se toda a igreja estivesse acompanhando. Esse tema a gente vai ter que voltar até a ser um tema mensal da igreja, movido pela eternidade. Olha só, vamos caminhar, né? Porque o tempo já está acabando. O temor de Deus nos impede de falhar e assim nos afastar da sua presença. No finalzinho da página 142, ele diz: devemos ter, não anula o amor, devemos ter as duas grandes forças que vão te trazer um relacionamento saudável e a perseverança. Quais são as duas grandes forças? O amor e o temor. Amor e temor. Essas duas forças precisam estar atuando nas nossas vidas. Preciso encerrar. Vamos lá para o último, lá na página 147, a última folha ali deste capítulo. Uma perspectiva eterna, é o que o Márcio ali falou. O que é o nosso tema? Que nós precisamos ser movidos pela eternidade. Se não somos movidos pela eternidade, viveremos e nos comunicaremos mais visando os benefícios desta vida, em vez de vermos a vida a partir de uma perspectiva eterna. Ensinaremos as pessoas a viverem com os olhos voltados para o hoje, em vez de viverem como os patriarcas, que aguardavam a cidade que tem os fundamentos do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Sim, há recompensas nesta vida por obedecermos os princípios de Deus. Nós os ensinamos bem, mas não nos esqueçamos que somos moradores temporários desta terra. Devemos ter êxito nesta vida, mas pelos padrões do céu e não pelos padrões da nossa cultura. Meu Deus, olha o que ele disse. Devemos ter êxito
Deus quer que você seja bem-sucedido na tua vida profissional. Deus quer que você tenha condições financeiras, que você, sabe, vença na vida. Deus quer isso. Mas esse êxito não pode ser pelos padrões da cultura deste mundo. Tem que ser através dos padrões dos céus. Porque todo o teu êxito, toda a tua vitória tem que ser para glorificar a Deus. E como que você glorifica a Deus tendo uma grande empresa, mas tomada de corrupção? Tendo um grande salário, mas tomado de roubo, da mentira. Como que se glorifica a Deus um sucesso construído na decepção, na mentira, na ruína de outras pessoas? Como que glorifica a Deus? Deus quer te dar sucesso, êxito, mas através dos padrões dos céus e não desta terra, para que o nome dele seja glorificado. Nosso verdadeiro lar não é aqui. Nosso lar é eterno. Ei, Jesus, que capítulo! Temos que continuar pregando e falando isso. Todos deveriam ouvir esta palavra. Temor de Deus. Violento, né? Vamos orar, gente? Já são 6h30, daqui a pouco a gente tem mais uma live. 7 horas eu retorno aqui com vocês. Alguns minutinhos de oração. Oh, Pai, precisamos ser movidos pela eternidade. Deus, eu trago isso para mim, Deus, como pastor. Deus, eu busco o êxito, busco, ó Deus, o sucesso na minha vida ministerial. E, Deus, isso na verdade tudo é para o Senhor. Eu busco, ó Deus, vidas sendo alcançadas. Eu busco, ó Deus, o crescimento da igreja. Eu busco, ó Deus, que aquela igreja cresça tanto em números como em qualidade, como também, Senhor, fisicamente, ó Pai, aonde desejamos, Senhor, ali até aumentar, comprando mais imóveis, construindo ali um estacionamento. Tudo isso são coisas que estão no meu coração. Mas Deus, nós somos movidos pela eternidade. Toda minha conquista, toda vitória que possamos ter precisa ser segundo os padrões dos céus. Não posso construir uma grande igreja baseada em mentiras, baseada em coisas falsas, em promessas que não são verdadeiras. Pai, quantas igrejas, ó Pai, que às vezes estão aí crescendo, mas, Deus amado, estão crescendo com uma base, Senhor, totalmente falha, corrupta, mentirosa. Deus, não é desta forma que queremos, Deus. Eu trago isso para mim, para o meu chamado, mas que cada um aqui traga, Deus, para a sua vida, para o seu chamado. Deus, porque nós somos movidos pela eternidade e o temor do Senhor, porque eu sei que um dia irei prestar conta do cuidado desta igreja, que como pastor deveria ter, assim como cada um irá prestar conta do seu tempo, da empresa que administra, da família que possui, do salário que recebe. Cada um irá prestar conta, porque nós somos apenas mordomos. O Senhor é dono de tudo, estamos aqui apenas cuidando daquilo que é seu. E Deus, a nossa vida, Deus, não é daqui. Nós temos um alvo, a eternidade contigo. Deus, eu abençoo cada vida. Abençoo, Deus, o Benedito, abençoo o Josiel, abençoa aqui, Pai, a Dilma, abençoa, Pai, cada vida, Deus, a Maria Lima, Deus te abençoe, o Márcio,
a Eunice. Abençoa, Pai, essas vidas que acompanham, Senhor, esta live. Cobre com teu sangue. Dê, Senhor, uma segunda-feira e uma semana de muitas bênçãos, de vitórias, de conquistas. Te abençoa aí, Cleus, abençoa a tua família. Ei, salvação sobre o teu lar. Pastor Wilson, que a glória de Deus seja sobre a tua vida. Ei, grandes colheitas, grandes colheitas. Ah, Deus, porque a semente é boa, o solo é fértil. Eu creio nisso, ó Pai. Eu abençoo a cada vida. Dê-nos, Senhor, essa semana de muitas vitórias. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que tempo maravilhoso, meu Deus, que aula que tivemos hoje. Como eu fui abençoado. Espero que você tenha sido da mesma forma impactado por essa palavra. Deus te abençoe. Estamos aqui com este meditação no livro Movido pela Eternidade. Assista todas as aulas, em nome de Jesus.